Olá, humanos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Pergunte ao Psicólogo. Eu sou Rússio Biapina, psicólogo da Universidade Federal do Cariri, do Instituto de Formação de Educadores em Brejo Santo. É um prazer estar aqui com vocês, respondendo a mais perguntas da comunidade. Antes de mais nada, eu queria agradecer vocês pelo engajamento no último vídeo, os feedbacks positivos que recebemos, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para o nosso terceiro episódio. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Qual a diferença entre doença mental e transtorno mental? Primeiramente, gente, é importante entender que, a depender do contexto, essas duas expressões podem ser usadas de uma maneira intercambiável. A gente utiliza a expressão doença para afirmar algo que tenha uma origem muito específica, né? Uma doença, ela tem uma origem muito específica, como, por exemplo, uma infecção, ela tem uma origem específica, um câncer tem uma origem específica. O transtorno, ele já tem uma origem mais inespecífica, como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por mais que a gente saiba que existem componentes genéticos e componentes comportamentais, é difícil afirmar em que momento começa e o que deve ser combatido para que a gente evite o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E também tem uma questão de que a doença, ela em geral traz um aspecto de que a situação ou o contexto que a pessoa vive, ele é mais danoso, ou mais prejudicial, ou mais disfuncional. Então a gente também pode utilizar a expressão doença mental para afirmar um contexto de mais disfuncionalidade ou mais prejuízo para a pessoa. Pergunta de número 2. Quando a demanda é para um psicólogo e quando a demanda é para um psiquiatra? Essa é uma pergunta muito boa e muito difícil, tá? Vamos lá. Primeiramente, cabe a gente fazer uma diferenciação do que é um psicólogo e do que é um psiquiatra. O psicólogo, ele é um profissional formado especificamente em psicologia, com graduação e bacharelado em psicologia, que, inclusive, teremos na UFCA em 2026. Já a psiquiatria, ela é uma especialidade da medicina, ou seja, o psiquiatra, ele é um médico psiquiatra. A demanda psicológica, ela está mais envolvida com a questão de autoconhecimento, de lidar com situações, relações, contextos pessoais, apesar de que também vai envolver avaliação de condição de saúde, vai envolver também o tratamento de condição de saúde. A psiquiatria, ela tem uma condição um pouco diferente, né? Mas são inclusive muito complementares. Queria agradecer também ao nosso psiquiatra, Cristian Sanches, que acabou nos ajudando a construir esse perfil de demanda psiquiátrica. Então, antes de a gente entrar nas questões que o Cristian nos trouxe, eu quero abrir uma aspas aqui do presidente de 2023, essa aspas, do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Diz assim o psiquiatra Antônio Geraldo, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. O trabalho do profissional psiquiatra envolve várias atividades, incluindo avaliação, em que realizam entrevistas clínicas detalhadas e utilizam instrumentos padronizados para diagnosticar transtornos mentais, prescrição de medicamentos, bem como o monitoramento da eficácia e ajustes das dosagens conforme necessário, além do acompanhamento ao longo do tempo. Em geral, a psiquiatria ela é acionada quando existe uma mudança de um padrão comportamental específico, duradouro, que acabe causando algum tipo de prejuízo nas pessoas. Então pode ser um padrão de sono, pode ser um padrão comportamental de coisas mais complexas, como psicose, podem ser padrões comportamentais mais voltados para ansiedade ou depressão, tristeza, isolamento. Então o psiquiatra ele pode contribuir de muitas formas quando existem essas mudanças mais severas. São profissionais que trabalham em conjunto. Inclusive, em muitos aspectos, é muito importante esse trabalho em conjunto para que o tratamento flua melhor. Terceira pergunta. Como lidar com um parente narcisista? Bem, essa é uma questão muito boa. Primeiramente, pessoal, é preciso entender que narcisismo ela é uma característica que todos nós possuímos, se a gente pensar a característica narcisismo em si. A gente precisa entender quando essa característica ela se torna patológica. Primeiramente, a prevalência desse tipo de transtorno ele está entre 0 e 6,2% da população. Ou seja, não é todo mundo que te rodeia que necessariamente vai ter um transtorno narcisista. Quais são as características principais, né, de uma pessoa narcisista? A gente precisa primeiro separar isso. Primeiro, uma baixa empatia. Então, são pessoas que vão ter muita dificuldade de acessar o que o outro tem sentido ou como o outro se sente quando ele faz algo. O ego excessivo, a grandiosidade excessiva dos próprios atos, e isso pode acabar fazendo com que o trato com o outro seja de diminuir o outro, de desfazer os atos ou as conquistas das outras pessoas. Então isso pode chegar no nível excessivo e isso pode caracterizar o narcisismo.
A pessoa que convive com um narcisista pode sofrer com alguns tipos de adoecimentos, como ansiedade, depressão, isolamento social, esgotamento emocional, porque é muito difícil conviver com pessoas quando tudo se torna uma competição ou um ataque pessoal, quando a pessoa quer sempre estar se sentindo melhor e engrandecendo as suas próprias conquistas e desmerecendo as conquistas de quem está próximo. E o que eu posso recomendar é o seguinte: para quem convive de fato com pessoas narcisistas, fica aquela máxima, né? A gente faz terapia, muitas vezes, para cuidar de coisas que as pessoas que deveriam fazer não fazem. A gente acaba lidando com aspectos adoecidos de outras pessoas. Como uma pessoa narcisista, o que poderia fazer com que ela progredisse, evoluísse, é de fato o autoconhecimento, a autopercepção, a percepção de que as atitudes que a pessoa tem, ela pode ser prejudicial para o outro e, por consequência, para si próprios. É uma lida muito difícil com a pessoa narcisista. Existem caminhos, nenhum dos caminhos é fácil, mas também não é algo que a gente precise jogar a toalha ou desistir. Existe sempre um profissional que pode te ajudar, um psicólogo, um psiquiatra, ou ajudar essa própria pessoa. Vamos para a última pergunta de hoje, gente. Qual a diferença entre pensamento e consciência? Isso é muito bom. O pensamento, ele é uma atitude cognitiva, mental, de organização, de imaginação, de conceitualização do mundo. A consciência não. A consciência ela já é o próprio estado subjetivo de conexão com o mundo, de interação com o mundo. É a clareza que você tem do contato com a realidade. Quanto mais claro esse contato com a realidade, mais saudável é a consciência. Inclusive, existem situações ou contextos onde a consciência vai ser prejudicada e não necessariamente o pensamento, como, por exemplo, com o uso de substâncias como álcool, que podem alterar a consciência, mas não necessariamente a capacidade de raciocínio ou de pensamento. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso terceiro episódio. Eu agradeço a participação de todo mundo. Se você tem suas dúvidas, você pode enviar aqui mesmo nos comentários ou através do e-mail psicologia.if@ufca.edu.br, que a gente vai receber sua dúvida e vai, quem sabe, trazer aqui para cá uma resposta. Muito obrigado a todos que enviaram suas perguntas hoje, tiveram suas perguntas respondidas e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!